Vamos falar sobre alienígenas de novo? Pessoal, bem-vindos ao Ler Vicia. Eu sou o Rubens e hoje nós vamos falar sobre alienígenas. Mais uma vez. Vocês devem ter notado aqui no nome do vídeo, por aqui, não sei por onde vocês estão vendo, mas o nome do vídeo de hoje é Rubens Indica Filmes sobre Alienígenas. E isso mesmo, hoje então eu vou estar começando aqui no canal uma nova sessão, que é a sessão chamada Rubens Indica. Essa sessão se consiste no seguinte: eu vou então usar essa sessão do canal somente para poder fazer indicações de filmes, de seriados e de coisas fora do mundo da literatura. Ou seja, vai ser muito raro vocês verem alguma coisa aqui que seja relacionado a livros, mas pode acontecer, nunca se sabe, né? E hoje, para poder estrear essa coluna com todo o glamour que ela merece, eu vou falar sobre um tema que eu gosto bastante: alienígenas. Mais uma vez. Para quem já sabe, já acompanha o canal, eu fiz um vídeo há um pouco tempo atrás mostrando todos os livros que eu tenho relacionados à ufologia, alienígena, esse tipo de coisa. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo no Mostrar Mais e aqui nos cards para vocês conferirem esse vídeo. O vídeo ficou muito bacana. Mas esse vídeo de hoje eu vou focar num outro lado. Vou focar então nas obras cinematográficas que retratam nossos seres preferidos, os alienígenas. E para poder deixar esse vídeo ainda mais legal, eu chamei o meu amigo, o João Michels, do canal João Michels, tudo sobre literatura, para poder fazer esse vídeo em conjunto comigo. Então essa daqui vai ser a parte 1 desse vídeo e ele lá no canal dele vai fazer a parte 2. E nós vamos eleger então 10 filmes sobre alienígenas. Mas eu, como sou mais chique que todo mundo, vou eleger ao invés de 10, 15. Então, pessoal, nós vamos falar para vocês, indicar para vocês os melhores filmes de alienígenas que nós já tivemos o prazer de assistir. E para poder montar essa lista, eu assisti e reassisti todos os filmes que eu vou indicar para vocês. E o João lá do canal dele também está fazendo a mesma coisa. Ele assistiu e reassistiu todos os filmes da lista dele. E então a gente vai estar falando com a memória fresquinha sobre cada um desses filmes para vocês, entenderam? Pode acontecer nas nossas listinhas ter um ou outro filme repetido, mas não ligue não, pessoal. O que interessa é a indicação. Então vamos lá? Em 15º lugar, Unaware, de 2010. Esse filme então vai seguir um estilo de found footage, que é então o tão conhecido filmagem encontrada, ou também chamado popularmente como filme câmera na mão. E é um filme que vai mostrar um casal, eles são namorados, estão recém-noivos, e eles estão indo então para a fazenda bem distante dos avós do cara, do nosso personagem principal. Ele está indo lá para poder apresentar a noiva dele para os avós dele, já que ele é órfão e os avós dele praticamente o criaram. Mas acontece que o avô dele, ele era meio linha dura. Ele era um militar no passado e ficou muitos e muitos anos nessa carreira militar, e agora ele é aposentado. Mas ele sempre foi meio linha dura com o nosso personagem principal. Então tem uns mistérios ao redor dele e tudo mais. E chegando lá, eles se deparam com a casa vazia. Os avós dele não estão em casa. Eles saíram, vão chegar somente na outra semana, e o casal tem a casa somente para ele. E é aí que a coisa fica feia, porque as coisas começam a ficar muito estranhas, já que o nosso protagonista, burro como é, resolve xeretar no celeiro do avô dele, que ele foi advertido diversas vezes a nunca entrar no celeiro. E as coisas ficam muito piores quando eles descobrem que dentro do celeiro tem o corpo de um alienígena. Eu não vou contar mais nada pra vocês, porque é um filme found footage, é um filme curto e é um filme relativamente diferente, porque grande parte do filme fica mais na construção do personagem e de todo esse suspense, esse mistério. Tanto é mesmo que essa parte do corpo alienígena sendo encontrado só vai acontecer mesmo no meio do filme, quase pro final do filme. E é dessa parte em diante que a história fica frenética. Antes disso é mais construção de clima e de ambientação mesmo, para poder deixar o espectador tenso. É um filme muito interessante, é um filme muito legal. Não vão com muita sede ao pote, porque não é aquele filmaço não.
Mas é um filme bastante interessante e o final sim é chocante. O final é deixar qualquer um de cabelo em pé. Em 14º lugar, A Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960. Esse é o filme mais antigo da lista e é também um dos grandes expoentes do cinema lidando com alienígenas. O filme é em preto e branco e vai nos retratar uma história totalmente criativa, e esse filme é baseado em um livro. A gente tem uma pequena aldeiazinha no interior da Inglaterra, e essa aldeia, a partir do nada assim, eles têm um fenômeno muito estranho. Todo mundo da aldeia desmaia no chão, e quando as pessoas acordam, descobrem que as suas mulheres estão grávidas. Todas elas, da cidade inteira. E aí que a coisa começa a ficar feia, porque as crianças que elas estão gerando não são crianças normais. Adivinha o que elas são? Né, pessoal? Elas são fruto de uma experiência alienígena. E essa experiência alienígena não é nada boazinha, não. Essas crianças têm o intuito de dominar o mundo. E essas crianças têm um jeito muito peculiar de convencer as pessoas. Elas são bem convincentes. E eu não falo mais nada também do filme, porque é um filme maravilhoso, é um filme incrível, é um filme sensacional. Quem não gosta de filmes feitos em preto e branco, tem uma refilmagem do mesmo filme. Ela foi feita, se não me engano, nos anos 90. Tem até a Kirstie Alley no elenco principal e o Mark Hamill, que é o Luke Skywalker da série Star Wars clássica. Todos eles dois estão nesse elenco. A refilmagem é muito interessante também, mas eu indico aqui pra vocês o original, porque o original é perfeito. Aquele negócio do filme preto e branco dá um tom muito mais sombrio pra história. É um filmaço, gente, é um filmaço. E é uma abordagem muito diferente que eu tenho certeza que vocês nunca vão ver em nenhum filme de alienígena. Em nenhum filme dessa lista tem uma abordagem desse estilo. Em 13º ficou então o filme Prova Final, de 1999. Esse filme já é uma história mais voltada para o público adolescente, para o público juvenil. E é um filme, digamos que mais pop, porque ele então tem um elenco todo de 3 adolescentes. Nós temos o Elijah Wood como ator protagonista principal. E esse filme é meio que uma homenagem a um grande clássico da ficção científica lá dos anos 70. E esse clássico também está aqui nessa lista, só que ele está numa posição mais pra cima. Então agora eu não falo nada pra vocês qual é esse clássico. Quando chegar nele eu falo. E a história que nós temos é a seguinte. Acontece que é um colégio normal, tá todo mundo indo sua vida de colegial bem e tudo mais. E cada um dos nossos protagonistas, porque o filme é feito de vários protagonistas, eles têm suas vidinhas, cada um no seu nicho, no seu grupinho ali, é popular, o atleta, o nerd e tudo mais. Até que uma coisa faz com que esse grupinho, essas pessoas se unam. Um ataque alienígena começa a acontecer e por debaixo dos panos, na escola deles, os professores começam a agir de modo estranho, como se não fossem mais eles, apenas a casca por fora é a mesma, mas o interior é outra coisa. E eles estão se espalhando. E a história então segue em frente, eu não vou falar mais nada porque é um filme relativamente curto, mas é um filme muito legal. Eu acho que todo adolescente dos anos 90 deve ter assistido esse filme nas reprises incansáveis que a Globo fazia então. E é um filme muito divertido, é um filme muito legal. É um terror mais teen, mais adolescente. Ele pegou aquela onda de filmes, eu sei que vocês fizeram no ano passado, Pânico, Lenda Urbana, esse tipo de coisa. Então ele tenta seguir o mesmo ritmo. Mas a história dele é sensacional, porque, como eu disse pra vocês, ele é uma homenagem a um grande clássico do cinema e da literatura de ficção científica. E é um filmaço, gente, então eu indico demais pra vocês Prova Final. Em 12º lugar, Os Esquecidos, de 2004. Gente, esse filme é muito bom. Primeiramente, nós temos a seguinte história. A nossa protagonista, interpretada pela Julianne Moore, ela acaba de ter uma tragédia muito grande na vida dela. O filhinho dela morreu em um acidente de avião, juntamente com várias outras crianças. Eles estavam indo para o acampamento, alguma espécie de lugar de férias, e esse avião caiu e todas essas crianças morreram e todas as famílias estão totalmente devastadas. Mas a nossa protagonista, ela é a que mais sofreu os impactos, porque ela está terrivelmente mal. Ela se consulta com psicólogos, com psiquiatras, para poder conseguir liberar esse trauma da vida dela. Mas uma coisa estranha acontece. O marido dela e pai do menino esquece que eles tiveram um filho. É como se ele nunca tivesse existido. E os outros pais das outras crianças que também faleceram nessa queda desse avião, também começam a esquecer os seus filhos. Ela é a única que não esquece de jeito nenhum o filho dela. E ela começa a perceber que tem alguma coisa errada rondando ao redor dela e dessa história aí de esquecimento. Eu não conto mais nada também porque é um filme muito bom. O legal é você ter a surpresa
Como vocês podem ver, né, o filme tá aqui no top de alienígena, você deve imaginar qual que é o tema, o que está acontecendo ali. Mas, gente, é um filmaço, é muito bom, é frenético, tem uma cena que vai te deixar de boca aberta, gente, é um filmão, digo demais pra vocês. Em 11º lugar, Aterrorizados, de 2006. Esse filme foi produzido pelos mesmos criadores de A Bruxa de Blair 1 e 2. Então, vocês já podem ver a responsa aí, né, pessoal? E assim como A Bruxa de Blair, esse filme também tem aquele mesmo climão, uma floresta sombria, aquele terror, aquela tensão que vai ficando cada vez mais e mais forte, aquele clima pesado no ar, e é um filme muito interessante. Nós temos um grupo de protagonistas que eles são, pode-se dizer que são pessoas do interior, pessoas simples, e que tiveram uma experiência alienígena muito forte e que traumatizou os três. Eles foram abduzidos, mas eles foram devolvidos para a Terra, e isso deixou eles totalmente traumatizados, porque eles ainda conseguem lembrar de algumas coisas que aconteceu lá. E isso faz com que eles fiquem com aquela fixação enorme de que eles precisam se vingar, precisam capturar esses extraterrestres que fizeram isso com eles e se vingar. E é isso que eles realmente conseguem capturar um extraterrestre vivo. E aí onde a história vai pra frente, porque eles pegam esse extraterrestre, colocam na casa de um deles, amarram ele e vão tentar decidir então o que eles vão fazer com esse ET. E a coisa fica feia. Gente, esse é um filme muito legal também, é um filme frenético, é um filme que, sabe aquele filme que tem muita correria, que tem muita cena de ação, que tem muita trecheira mesmo, muito sangue, muito gore, muita tripa, muita coisa nojenta mesmo. E é um filme muito legal, é um filme bastante interessante. Como eu disse no começo, o clima de terror, o clima de suspense, a tensão fica no ar, e a floresta sombria que cerca a casa onde todo o evento do filme acontece é muito assustadora e remete bastante à floresta bem creepy da Bruxa de Blair. Então, ótima indicação para vocês, gente. Agora eu vou para o meu top 10, os 10 melhores filmes de alienígenas que eu já assisti e que quero indicar para vocês. Em 10º lugar, Apollo 18, A Missão Proibida, de 2011. Gente, esse filme é incrível, esse filme é muito bom, gente. A premissa dele é muito interessante, mais um filme daquele estilo de found footage, né? Câmera encontrada, câmera na mão, esse tipo de coisa. E é um filme que vai nos remeter, então, vai retratar a missão Apollo 18. Para quem não sabe, as missões Apollo são missões no foguete Apollo, que é construído pela NASA, e o objetivo dele é chegar na Lua e recolher dados, tirar fotos, ver como é as condições da Lua. Oficialmente, as missões Apollo 16, 17 e 18 foram canceladas pela NASA após a explosão da aeronave Apollo 15. Mas nesse filme aqui, eles afirmam o contrário, que realmente a Apollo 18 foi mesmo mandada para o espaço, foi mandada para a Lua, mas a NASA resolveu acobertar porque coisas estranhas aconteceram por lá. Nós temos nossos protagonistas, que são astronautas, eles estão indo então nessa missão para a Lua e tudo mais, e acontece que eles começam a pegar as pedras de lá, começam a tirar fotografias de lá, mas eles se deparam com uma forma de vida totalmente peculiar e extremamente perigosa. Na Lua tem extraterrestres, sim, e eles não são do jeito que a gente pensa, que a gente sempre imaginou, eles são totalmente diferentes. E aí é que tá o mistério do filme. Gente, o filme é muito criativo, é muito legal. Tem que ter paciência para assistir ele, porque é aquele tipo de filme que vai construindo o clima gradativamente. Você vai indo, imergindo na história, você vai adentrando em toda aquela tensão que está acontecendo ali aos pouquinhos. Então não espere uma grande susto, um grande boom. É um filme mais lento, mas ainda assim o climão que fica por toda a obra, a tensão que fica durante toda a filmagem é muito legal. O filme te deixa realmente tenso. E eu indico demais. Em 9º lugar, Sinais, de 2002. O filme Sinais todo mundo já deve conhecer já. Ele é campeão de reprises na Globo. Ele é protagonizado pelo Mel Gibson e é um filmaço também. E para quem ainda não conhece esse filme, vamos lá, uma pequena sinopse. Nós temos o nosso protagonista, interpretado pelo Mel Gibson, que é um ex-pastor. Ele deixou de seguir essa carreira, ele não tem mais a fé que ele tinha antigamente em Deus e tudo mais, por causa de um acidente que aconteceu com a esposa dele, que morreu de forma muito trágica. E isso afetou totalmente a fé dele e o modo como ele
segue a vida dele em frente. Até que fatos estranhos começam a acontecer. Sinais aparecem nas plantações da casa dele, porque ele é um fazendeiro, ele tem uma plantação enorme de milho, e durante as plantações, assim, ao longo das plantações, você vê sinais gigantescos que, vistos de cima, fazem desenhos mirabolantes e muito difíceis de serem feitos à mão. E a partir de então, fatos muito curiosos começam a acontecer, porque por todo o mundo são vistas luzes aparecendo no céu, mais e mais sinais vão aparecendo perto das plantações, e essas luzes que aparecem são sempre perto de onde tem esses sinais. E eles descobrem que o planeta Terra está sendo invadido por alienígenas. E o filme é muito bom, é um filme bastante tenso, é um filme que te deixa também roendo as unhas, e é um filme que vai retratar dois pontos, duas linhas alternativas da história. Você tem a linha então dos alienígenas, da invasão e tudo mais, e você tem a linha da religião, dele tentando recuperar a fé, dele tentando tomar um novo rumo à vida e tudo mais. E isso é o que é legal nesse filme, porque essas duas linhas, elas se unem, se entrelaçam, e você não consegue ver o filme uma sem a outra. E isso é muito legal, é um filmão muito bom também, pessoal, eu indico demais pra vocês. Em oitavo lugar, Abdução, de 2014. Gente, esse filme é muito assustador. Ele é um filme, mais uma vez, found footage, né? O povo gosta de fazer filme desse estilo para alienígena, hein? E ele então vai retratar uma família que está de férias, eles resolvem acampar em umas montanhas. Eles vão seguindo para essas montanhas, e subindo, querem chegar até o topo dessa montanha para poder montar um acampamento e desfrutar um pouco da vida selvagem em família. Mas acontece que eles entram em um território hostil. Nesse território tem boatos de que várias pessoas que entram por lá desaparecem e nunca mais são vistas. E eles começam a descobrir de perto o que acontece com essas pessoas que nunca mais são vistas. Não falo mais nada também porque é um filme curto, mas é um filme magnífico, é um filme muito assustador, é um filme bem tenso também, e é muito legal. Os alienígenas daqui são de meter medo em todo mundo. Tem uma cena, gente, num túnel, aqueles túneis enormes onde os carros passam, essa cena de gelar a alma, eu me borrei assistindo essa cena, gente, ele é muito tenso. Então, mais uma indicação para você. Em sétimo lugar, Contato, de 1997. Esse filme é estrelado pela Jodie Foster e é um filme que tem uma abordagem diferente dos alienígenas. Aqui então nós temos uma pesquisadora, a profissão dela, eu não vou arriscar falar aqui, pessoal, porque eu não sei, mas é uma profissão que tem a ver com buscar vida alienígena em outros planetas. Então ela vai e consegue escutar através de grandes antenas e tudo mais. Não vou explicar porque eu não sou cientista, eu não sou pesquisador nesse tipo de coisa, eu não sou ufólogo, eu somente sou curioso nesse assunto. Mas ela tem todo o equipamento dela, ela consegue escutar então sinais vindos de distantes planetas e estrelas. E acontece que um dia, após muito tentar, ela finalmente consegue um contato vindo de um planeta muito distante. E esse contato então envia informações específicas para o pessoal aqui da Terra construir uma máquina. E eles então juntam todos os governos de todos os países e financiam a construção dessa máquina. E a construção dessa máquina, ninguém sabe o que vai ser construído, ninguém sabe para que essa máquina funciona. E eu paro por aqui também. É um filme muito grande, então é mais de 2 horas de filme, tem 2 horas e meia de filme. E é um filme magnífico. Aqui vai ter uma outra abordagem dos extraterrestres. Aqui a gente não tem um alienígena malvado, aqui a gente não tem um alienígena que quer destruir o mundo. Aqui a gente tem um alienígena diferente, aquele tipo de alienígena que está olhando pela gente, aquele tipo de alienígena que quer nos guiar na evolução da humanidade. E é um filme magnífico, é um filme sensível, é um filme... Nossa, gente, é uma história muito boa, eu indico demais para todo mundo que quer ter um ponto de vista diferente dos alienígenas. Em sexto lugar, Os Invasores de Corpos, de 1978. Povo, esse filme é magnífico, esse filme é sensacional, esse filme é muito bom. É um grande clássico do cinema da ficção científica e também da literatura de ficção científica, e foi o filme homenageado pelo Prova Final, que eu citei lá embaixo para vocês. E esse filme, ele marcou o cinema, ele marcou a literatura, porque ele foi a primeira obra a retratar os alienígenas de um outro ponto de vista. Naquela época, o pessoal geralmente olhava os alienígenas como um ser exterior, o ser que está lá fora, a ameaça que vem de fora. Mas nesse filme e no livro, a ameaça está entre nós. E a história é a seguinte:
nós temos nosso grupo de protagonistas e eles começam a perceber que as pessoas ao redor deles não são mais as mesmas. A aparência é a mesma, as memórias são as mesmas, mas as atitudes e a falta de emoção é muito diferente, como se eles estivessem possuídos. E acontece então que mais e mais pessoas vão sendo tomadas por essa mesma experiência. Mais e mais pessoas começam a ficar estranhas, começam a ficar diferentes. Eles percebem então que estão sendo invadidos por uma civilização alienígena. E da forma mais silenciosa possível. Eles estão tomando o corpo das pessoas. Eles estão invadindo os corpos das pessoas. E é um filme perfeito, é um filme muito bom, é um filme tenso, é um filme assustador, porque ele coloca aquela paranoia na cabeça da gente de que o inimigo está entre nós. É um filme muito, muito bom. É um filme antigo, é um filme da década de 70, mas é fantástico. Nós temos no elenco um ator principal que é muito famoso, que é o Donald Sutherland, que ele é pai do Jack Bauer da série 24 Horas e recentemente ficou famoso por fazer o Presidente Snow na trilogia Jogos Vorazes, mas eu prefiro ele como o Sr. Barlow de A Mansão Marvel. E é um filmaço, gente, vocês têm que assistir esse filme porque esse filme é magnífico, então fica a dica, gente, assistam, é muito bom. Em quinto lugar nós temos Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977, dirigido pelo Steven Spielberg. Esse filme é outro que marcou o cinema no quesito filmes de alienígenas. Ele é muito bom também e mostra mais uma vez uma outra visão dos seres extraterrestres. Aqui nós vamos ter então uma visão diferente desses alienígenas. A gente começa com uma história relativamente simples. Nós temos os nossos personagens principais e eles estão lá seguindo as suas vidas e tudo mais, até que eles começam a ter visões estranhas. O filme vai mostrando dois pontos de vista. Primeiro, o nosso protagonista masculino, e ele começa a ter imagens de uma construção que ele não sabe a princípio relatar o que é. Mais pra frente a gente descobre que ela é uma montanha. Ele fica obcecado por essa imagem. Ele começa a montar esculturas dessa imagem em todos os cantos da casa dele. Ele começa a assustar a esposa e os filhos dele. E a coisa ficando muito, muito, muito difícil. E do outro ponto de vista nós temos a nossa protagonista feminina. E ela também tem essas mesmas imagens. E ela começa a fazer pinturas e desenhos e arte sobre essa mesma montanha. Ela não sabe o que significa, ela não para de desenhar aquilo, e uma experiência muito tensa acontece com ela e o filhinho dela. E esses dois protagonistas vão se unir em determinado momento da história para poder desvendar esse mistério e tentar entender o que são essas imagens que estão aparecendo na cabeça deles. E a coisa vai ficando cada vez mais difícil porque começa a ter relatos de pessoas que estão vendo OVNIs por todos os cantos do país e esse tipo de coisa, e várias pessoas no mundo começam também a ter essas visões dessa montanha e a coisa vai ficando feia e é aquela bola de neve. E o filme segue em frente. Eu não vou contar mais nada do filme, é um filme longo, mas é um filme interessante para você assistir e descobrir por você mesmo tudo que está acontecendo. É um filme que eu indico demais, é uma história interessante, mas você tem que ir com aquela calma, com aquela paciência, porque é um filme da década de 70. Ele tem um ritmo diferente, ele tem um modo de trabalhar diferente. O Steven Spielberg era outro diretor naquela época. O cinema era diferente naquela época, então o filme tem todo o seu estilão próprio. Então você não vai encontrar um blockbuster arrasa quarteirões que vai te fazer ficar frenético e tudo mais. É um filme diferente e uma abordagem diferente também sobre os alienígenas, então fica a dica. Em quarto lugar, Contato de Quarto Grau, de 2009. Esse filme é estrelado então pela Mila Jovovich, que ela é muito famosa então pelos seus filmes na série Resident Evil. E o filme, ele supostamente fala sobre uma história real. O filme ele é rodado de duas diferentes maneiras. Ele é metade filme convencional e outra metade meio que found footage, porque é o seguinte: a história vai seguir a nossa protagonista, que ela é uma psicóloga especializada em traumas. E ela vai continuar o trabalho do marido dela que faleceu. E esse marido dela, ele trabalhava em uma cidadezinha do interior do Alasca chamada Nome. E a cidadezinha tem misteriosos desaparecimentos e coisas estranhas acontecendo por lá. Ela resolve então investigar esse caso e continuar com os pacientes do marido dela. E ela começa a fazer sessões de hipnotismo nesses pacientes para ver se eles conseguem lembrar o que está traumatizando eles. E ela descobre coisas assustadoras nessas sessões de hipnotismo. E aí que está o diferencial do filme, porque nas sessões de hipnotismo a gente vai ter os dois pontos de vista. A gente vai ter então um filme
sua filmagem convencional na metade da tela, e na outra metade da tela você vai ter as supostas filmagens reais da verdadeira psicóloga. E durante o filme também você vai ter vários momentos que o filme vai parar e vai dar então um ponto de vista da psicóloga real e sobre o que ela acha do que aconteceu com aquilo. E é um filme muito bom também, é um filme muito assustador, é um filme que te deixa, sabe, com aquela pulga atrás da orelha? Você fica com medo quando você acaba de ver esse filme. E, gente, é um filme magnífico, é um filme estupendo, eu indico demais pra vocês. E agora vamos para o nosso top 3. Em terceiro lugar, Fogo no Céu, de 1993. Gente, esse filme marcou demais, tanto a minha infância quanto a infância de muita gente por aí. O pessoal que é da década de 80, da década de 90, vai se lembrar desse filme passando na televisão e assustando muitas pessoas. E esse filme é uma história totalmente real. Aqui nós vamos ter um grupo de lenhadores, eles são amigos, eles trabalham juntos, eles vão pra floresta não para fazer o trabalho dele, cortar lenha, derrubar árvores e tudo mais. Mas acontece que um deles vê uma luz enorme no céu. E bobo do jeito que ele é, ele resolve lá ver o que é que essa luz está aparecendo lá no céu. E ele então, vendo essa luz, os amigos dele vão atrás, eles ficam chamando ele: não, vem pro carro, vamos embora daqui, vamos embora daqui. E a luz dá um flash, um barulhão e puxa ele pra dentro. Os amigos dele saem correndo, é aquela coisa de doido, e eles não sabem o que fazer. Quando eles resolvem voltar para buscar o amigo deles, porque o medo já passou, o amigo deles desapareceu. E aí que o filme continua, porque a história vai ter então dois pontos de vista. Você primeiro vai ter o ponto de vista dos amigos que ficaram aqui na Terra e que presenciaram aquilo, e a polícia vai se envolver, o FBI vai se envolver, eles vão passar pelo polígrafo, que é a máquina de detector de mentiras, e vai virar aquele escarcel na mídia, aquela coisa de doido. E você também vai ter o ponto de vista depois desse rapaz, tudo que aconteceu com ele, porque ele volta pra Terra depois de alguns dias desaparecidos. E ele começa então a tentar se lembrar o que aconteceu com ele, e a coisa é tensa. Gente, as cenas finais são muito assustadoras, aquilo lá traumatiza qualquer criança. E é um filmaço, gente, é incrível esse filme, indico demais pra vocês. Em segundo lugar, Intrusos, de 1992. E esse também é uma história real. E, gente do céu, esse filme dá muito medo. Esse filme foi baseado então em um livro com o mesmo nome, escrito pelo Bud Hopkins, e é um filmaço muito assustador. Nós temos então no filme o nosso protagonista, que ele é um psicólogo e um psiquiatra muito famoso. Ele está trabalhando os efeitos que o abuso infantil gera em uma pessoa adulta. Ele começa então a investigar vários casos de mulheres que têm traumas. Ele começa então a hipnotizar elas para poder ver se elas conseguem lembrar o que aconteceu com elas quando elas eram crianças. E é aí que a coisa começa a ficar feia, porque ele começa a descobrir coisas que ele não queria descobrir. Essas mulheres estavam sendo abduzidas por alienígenas e estavam sendo cobaias de várias experiências que esses alienígenas estavam fazendo com elas. E a coisa é muito assustadora, gente, porque dá medo demais, porque é uma história real, as coisas que acontecem com elas é terrível. E, gente, é um filmaço, é muito bom, vocês têm que assistir esse filme. E agora, em primeiríssimo lugar, o melhor filme de alienígenas que eu já assisti, Os Escolhidos, de 2013. Gente, esse filme é magnífico, é estupendo, é fenomenal, é perfeito, é incrível. É um filme baseado em uma história real também, e aqui nós vamos acompanhar uma família que começam a sofrer com as consequências de visitas alienígenas. Eles estão sendo atormentados por alienígenas e não sabem o que fazer para poder parar com isso. E as coisas vão ficando cada vez mais feias quando eles descobrem que isso só vai parar quando um deles for abduzido. E, gente, esse filme é estupendo, gente. Vocês têm que assistir esse filme porque é perfeito. É o melhor filme de alienígenas que já foi feito. É incrível, pessoal. Eu indico demais para todos vocês. Então, povão, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora corra lá no canal do João Michels, que vai ter a segunda parte desse vídeo aqui. Ele vai indicar mais 10 filmes para vocês. Eu vou deixar o link aqui também para vocês conferirem, tanto lá em Mostrar Mais quanto aqui nos cards. Corram lá e assistam o vídeo dele, porque vai estar muito legal também. Desculpem por o vídeo ter sido grande, não era minha intenção fazer um vídeo tão grande assim, mas é porque eu tinha muita coisa para indicar para vocês, então não teve como eu fazer o vídeo menor. Espero que vocês tenham gostado das dicas, assistam esses filmes que eu indiquei, porque são magníficos, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!